quinta-feira, de bênção, mais uma quinta-feira na presença de Deus. E hoje nós vamos ter mais um tema, que esse tema é muito também discutido, é algo relevante, é algo que toda a humanidade vive. Nós vamos falar sobre o perdão, ok? Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar, entregar a Deus esses momentos que nós vamos passar juntos, para que nós possamos entender da melhor maneira possível. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite, por tão grande amor, por tão grande oportunidade de estarmos juntos, para recebermos a Tua Palavra, os Teus ensinamentos nesta noite. Fala conosco. Em nome de Jesus nós te adoramos, te exaltamos. Amém. Interessante que eu procurei no dicionário, né? Embora muito se fale de perdão, mas gostaria de ler para você o que é perdão, né? No dicionário. Perdão é assim, é fim de uma exigência. Perdão de uma dívida, de uma falta de alguém, uma desculpa ou uma libertação de uma culpa. Isso é chamado perdão. Alguns momentos da nossa vida, todos nós vamos sofrer injustiças, ofensas e pecados. Mas em meio a tudo isso, como devemos reagir quando tais ofensas nos acontecem? De acordo com a Bíblia, devemos perdoar. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, ele declara desta forma: antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Da mesma forma, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ele também nos diz assim, que nós devemos suportar uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa com o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A chave dos dois versículos das Escrituras é que devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Por que perdoamos? Porque já fomos perdoados. Nós perdoamos porque já fomos perdoados por Deus. O perdão, ele seria simples se nós tivéssemos que conceder, de fazer, né, somente para aquelas pessoas que vêm até nós com tristeza, com arrependimento. Mas a Bíblia nos diz que devemos perdoar incondicionalmente aqueles que pecaram contra nós. Há pessoas que cometeram atos de nos ofender, de nos chatear, de até em muitos casos atrapalhar a vida de alguém, mesmo se essas pessoas não virem até nós ou até você. A Bíblia nos diz que devemos perdoar. Perdoar. E recusar-se a perdoar, né? Recusar-se a perdoar, verdadeiramente, a perdoar uma pessoa, demonstra ressentimento, amargura e raiva. E nenhuma dessas características fazem parte da vida de um cristão. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a nossa oração que nós fazemos. Mas também na própria oração diz assim: Deus me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Em outras palavras, nós estamos dizendo: Deus só vai me perdoar se eu perdoar a ofensa que a pessoa me fez. Sabe? Para a gente entender, para você entender nesta noite,
sempre que falhamos desobedecendo a um dos mandamentos de Deus, contra Ele nós pecamos. Todas as vezes que se faz mal a outra pessoa, nós não pecamos apenas contra a pessoa. Nós não ofendemos apenas a outra pessoa. Nós estamos ofendendo a Deus. Todo pecado contra alguém é pecado contra Deus. Então o assunto de perdão, o assunto de perdoar, de ter uma vida tranquila, é muito sério. Perdoar como se fosse a comida que nós comemos todos os dias. Porque se nós não comemos, nós vamos morrer. Se não perdoarmos, se nós não tivermos um coração perdoador, nós vamos morrer. Talvez há pessoas que morrem até fisicamente, mas na maioria das vezes morremos espiritualmente. Então, esse assunto é muito sério, ele é muito relevante. Agora, outra coisa que nós devemos estudar nesta noite, né? Nós devemos, nessa noite, será que nós precisamos confessar nossos pecados, aqueles os quais nós fizemos? Ou seja, será que nós precisamos confessar os as nossas falhas com as pessoas? Nós sabemos, você sabe, que nós devemos confessar nossos pecados a Deus. Isso todo mundo sabe. Mas muitos cristãos, né, se perguntam: será que eu preciso me confessar com a pessoa que eu ofendi? Será que eu preciso ir até ela? Porque muitas vezes, quando se cometem atos contra a nossa vida, nós gostamos que as pessoas venham e falem conosco. Ou nós esperamos, pelo menos, que as pessoas venham até nós. Mas e se eu cometi? E se eu falei com alguém? E se eu magoei alguém? E se eu cometi alguma ofensa com outra pessoa? O que eu devo fazer? Nós devemos sim chegar até a pessoa ofendida e realmente dizermos para ela tudo o que sentimos, o que fizemos, né? Porque isso faz parte da obediência a Deus. Porque lá em 1 João, na epístola de 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, Deus é justo para perdoar todas as nossas ofensas. Então há uma ligação, ou seja, entre uma ficha limpa e o nosso relacionamento com outras pessoas. Ou seja, como eu já te disse, no fim das contas, todo pecado contra alguém, toda falha, toda ofensa, é contra Deus. É contra Deus. E isso não quer dizer, né, que nós não vamos cometer de novo os erros. Infelizmente, nós somos seres humanos e nós cometemos falhas. Mas a Bíblia também diz que o nosso Deus, que começou em nós a boa obra, Ele vai terminar até os dias de Cristo. Até os dias de Cristo. Sabe? Eu sei que é difícil a gente chegar até a pessoa que nós ofendemos. Eu sei que é difícil a gente até mesmo receber aquela pessoa que nos ofendeu. Agora imagine só, Jesus na noite de ceia, ceando com seus 12 apóstolos, ele sabia que Judas ia o trair. E a Bíblia diz que Jesus na última ceia, ele diz que amou os discípulos até o fim. O que é pior? Ser traído ou saber que vai ser e mesmo assim estar convivendo com a pessoa? É o caso de Jesus. Ele sabia. Mas aí você pode dizer: mas pastor, eu não sou Jesus. Eu não sou Deus para perdoar. Mas o Pai Nosso diz:
Perdoais as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendeu. Eu perdoo, Deus me perdoa. Eu amo, Deus me ama. Ou seja, sabe você entender? Agora, qual é o poder que há no perdão? Qual é o poder que há no perdão? O poder que há no perdão é o ato de perdoar. É importante, pois nos livra de maus sentimentos, como o rancor, a raiva, a vingança. O perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir em frente. Há uma frase que diz assim: enquanto não perdoamos, nós continuamos presos. Há pessoas que vivem a vida toda angustiada, com a vida amarrada, com a vida, assim por dizer, destruída, porque não libera perdão. Não libera perdão. Devemos liberar perdão. Outra coisa. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora. Você liberta a pessoa e você também se torna liberto. Que simboliza a inteligência e permite o quê? O amadurecimento de uma pessoa. Quanto mais eu perdoo, quanto mais eu libero o perdão, mais maduro eu fico. Porque nós devemos ter, sim, devemos ter um coração aberto. Nós devemos dar o perdão de coração. Perdoar é limpar o coração. Um coração leve é um coração limpo e livre de qualquer mágoa. Sabe? Arrependimento. Por isso o perdão é algo tão importante em nossas vidas. Podemos se dizer que é a mesma coisa do que o ar que respiramos. Perdoe aqueles que erraram com você. Peça perdão também se você errou. E perdoe sim. Há pessoas que você vai perdoar e dificilmente você vai vê-la novamente. Mas quando você a vê-la novamente, que o sentimento de raiva não pode estar no teu coração. Você pode ver aquela pessoa e pensar que nada aconteceu. Isso é perdoar. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por nós que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que, além dele lançar no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Deus tem esse poder de não se lembrar mais, mas nós humanos não temos. Então é por isso que nós precisamos pedir a graça de Deus. Nós temos que pedir: Deus, me ajude a perdoar. Pedir perdão para Deus, mesmo pelo o seu próprio erro, o nosso próprio erro, ou como os erros da pessoa que fez algo contra você. Seja livre, seja feliz. Então, só para a gente completar nesta noite, quero falar de uma passagem bíblica, né? Que está lá em Gênesis capítulo 32. Havia dois irmãos, o Esaú e o Jacó. O Esaú era um caçador e o Jacó era um pastor de ovelhas. Certa vez o Esaú, ele foi caçar e não conseguiu caçar nada. E quando ele chegou na casa dele, ele sentiu um cheiro bom de alguma coisa que estava no fogo, estava no cozimento. E era lentilha. Era algo
comum deles na época. Vamos se dizer que era parecido com o feijão na época. E quando ele chega, ele está morrendo de fome. E ele pede para o irmão dele, o Jacó, que estava cozinhando, um pouco daquela comida. Aí Jacó falou assim: tudo bem, eu te dou, mas você deve vender para mim o seu direito de primogenitura. O que era isso? O irmão mais velho era o que herdava todos os bens da família. Toda a bênção material e também a bênção espiritual era sobre o irmão mais velho. E o Esaú estava morrendo de fome, e Esaú disse assim: do que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E Jacó dá o cozido para ele, né, da lentilha, e eles fazem essa troca. O Esaú trocou a sua bênção por um prato de lentilha. E o tempo passou, a mãe de Jacó, né, combinou com ele de enganar o pai, porque o pai Isaac estava cego, de enganar o pai e receber a bênção. Depois, se você ler alguns capítulos anteriores, você vai entender sobre isso que eu estou falando aqui. E o Isaac abençoa o Jacó no lugar de Esaú. E quando Esaú soube, ficou com muita raiva, com muito ódio, e disse que o irmão dele tinha roubado o direito dele. Na verdade, o irmão não tinha roubado, o irmão tinha usado de esperteza, mas ele entregou também, mas usou de esperteza. E a bênção ficou sobre Jacó. Isso causou um clima horrível. Jacó teve que ir embora, Jacó teve que fugir, porque o irmão iria matar. E isso custou a distância do pai e a distância da mãe. E Jacó foi embora morar com um tio chamado Labão. Lá o Jacó se casa, lá o Jacó consegue dinheiro, fica rico, passa muitas coisas na vida de Jacó. Mas o Jacó, ele sentia assim, a necessidade de voltar e de reconciliar com seu irmão Esaú. E no capítulo 32, que eu vou ler para você, fala desse encontro dos dois. Será que vai haver perdão? Será que não vai haver perdão? Será que Esaú vai matar Jacó? Será que Jacó vai fugir? Quero ler com você. Diz assim, capítulo 32 de Gênesis, no versículo 3 em diante, disse assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ele ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, que é o Esaú, a lograr mercê à sua presença, ou seja, deixar que eu chegue até a tua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e perturbou-se, dividiu-se em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. E orou Jacó a Deus, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, ou seja, eu tenho medo dele, para que não venha ele matar-me e as mães de meus filhos. E disseste: certamente te farei bem
e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Tendo passado dali adiante a noite, separou que tinha um presente para o teu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite, e com suas crias 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou as mãos do seu servo, cada rebanho da parte de seus servos. Passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho, rebanho a rebanho. Ordenou-se ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar, de quem és? Onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás, são do teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, terceiro, todos vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira, e Esaú, quando vos encontrares, direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo, porque dizia eu mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei porventura na presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou naquela noite em acampamento. No capítulo 33, continuação. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, e aproximar-se do teu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou. Arrojou-lhe, se agarrou no pescoço e o beijou, e os dois choraram. Dali levantou os olhos, viu mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, os filhos que Deus me agraciou. Mas eu quero frisar no versículo 4 do capítulo 33. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou, e os dois choraram. Houve perdão. Porque Jacó enganou seu irmão. Jacó fez coisa errada. Mas Jacó, se você voltar no capítulo 32, do versículo 22, você vai ver que Jacó teve um encontro com Deus. Jacó se reconcilia com Deus e depois se reconcilia com o irmão. O perdão faz parte da vida. O perdão faz parte do cristianismo. O perdão faz parte das nossas vidas. Perdoe. Tenha um coração leve, um coração limpo, que vai te livrar de toda e qualquer mágoa ou arrependimento. Por isso, o perdão é algo tão importante em nossas vidas. Perdoe aqueles que erraram com você e perdoe-se a si mesmo. Porque o grande Deus, Jesus Cristo, nos perdoa. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Hoje Deus quer liberar perdão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quero convidar você a orar comigo agora nesta noite. Se você tem algo para pedir perdão para Deus, faça isso. Se você tem algo para perdoar alguém, faça isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o perdão faz parte da nossa vida. Nós recebemos o teu perdão nesta noite. Nós recebemos o perdão do Senhor neste dia tão glorioso. Queremos entregar o nosso coração ao Senhor e pedir que o Senhor venha limpar o nosso coração de toda mágoa, de toda tristeza, de toda angústia, de toda dor.
Que este irmão, esta irmã, quem está nos assistindo, Pai, pela primeira vez, ou que já tem nos ouvido, que possa liberar perdão, para que nós possamos sermos livres. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa ter falado com você. Quinta-feira que vem, nós temos outro assunto. Te espero. Deus abençoe a você, toda a sua casa, para a glória do nome de Jesus Cristo. Até a próxima.